Saudações, estimados alunos. Nesta aula, continuaremos o estudo sobre a atividade orientadora de ensino. O conceito de atividade pode fundamentar o trabalho do professor na organização do ensino. Para Lopes, uma ação só se constitui enquanto atividade quando criar no sujeito a necessidade de realizá-la e o seu motivo coincidir com o objeto. E quando pensamos na educação escolar, na atividade pedagógica, qual o significado de atividade? De acordo com a proposta metodológica da atividade orientadora de ensino, a atividade de ensino se estrutura de forma a proporcionar aos sujeitos envolvidos nesta atividade, mediados por um conteúdo e apresentando uma situação desencadeadora, elaborada, por exemplo, por meio de uma história virtual do conceito, jogos ou situações emergentes do cotidiano, que envolvam o lógico histórico deste conceito, partindo de perguntas direcionadas para a essência do conteúdo. Desta forma, temos como momentos ou etapas de construção de uma atividade orientadora de ensino, como apresentado no vídeo anterior, a síntese histórica do conceito, que é o ponto de partida onde o professor irá estudar a história e as necessidades que levaram a humanidade a criar tal conhecimento teórico com o intuito de chegar à gênese do conceito. O segundo momento é a situação desencadeadora de aprendizagem. Apresenta o problema desencadeador, constitui-se na objetivação da atividade de ensino, que contempla a elaboração, a solução coletiva e a gênese do conceito, ou seja, traz o problema desencadeador. E tem como recursos a história virtual, jogos e problemas emergentes do cotidiano. Neste sentido, a situação-problema é um elemento da atividade orientadora de ensino, visto que a formação de conceitos surge sempre no processo de solução de algum problema que se coloca para o pensamento do adolescente. Só como resultado da solução desse problema surge o conceito, de acordo com Vygotsky. Com isso, o objetivo principal da situação desencadeadora da aprendizagem é proporcionar a necessidade de apropriação do conceito pelo estudante, de modo que suas ações sejam realizadas na busca da solução de um problema que o mobilize para a atividade de aprendizagem, ou seja, a apropriação dos conhecimentos. Deve contemplar a gênese do conceito, a sua essência. Ela deve explicitar a necessidade que levou a humanidade à construção do referido conceito, ou seja, o movimento lógico-histórico. As questões que devem ser consideradas em uma situação desencadeadora de aprendizagem. Qual o conceito central? A situação desencadeadora possui perguntas que direcionam para a essência do conceito. Como o contexto está sendo trabalhado? A situação desencadeadora é bem direcionada para as ações dos alunos? Qual o ano escolar indicado para o desenvolvimento da atividade orientadora de ensino? A pergunta central é muito dispersiva? Se assim for, possivelmente o professor não conseguirá direcionar, orientar as ações dos alunos. A redação está adequada e clara para a compreensão do problema desencadeador? Condições objetivas para o desenvolvimento de situações desencadeadoras de aprendizagem. As ações do professor serão organizadas inicialmente visando colocar em movimento a construção da solução da SDA. Essas ações, por sua vez, ao serem desencadeadas, considerarão as condições objetivas para o desenvolvimento da atividade. As condições materiais que permitem a escolha dos recursos metodológicos, os sujeitos cognoscentes, a complexidade do conteúdo em estudo, contexto cultural que emoldura os sujeitos e permite as interações socioafetivas no desenvolvimento das atividades que visam o objetivo da atividade, que é a apropriação de certo conteúdo e do modo geral de ação de aprendizagem. O terceiro momento é a síntese coletiva. Oportuniza-se a turma chegar a um resultado junto dos colegas e com a orientação do professor, que é fundamental. Deverá garantir condições para que ocorra a interação dos sujeitos na busca da solução coletiva de uma situação-problema.
Então, naquela atividade de aprendizagem para a apropriação da ação mental presente no sistema de numeração decimal, o conteúdo foi apresentado utilizando como recurso a história virtual do conceito como uma situação, um problema a ser resolvida, de forma que vocês fossem envoltos na necessidade de controlar grandes quantidades e assim compreender o esforço e estratégias utilizadas pelos nossos antepassados na realização dessa atividade. Foi a atividade que nós desenvolvemos na aula passada. Em termos conceituais, isto significa compreender que o atual sistema de numeração decimal é a síntese de todas as formas de contagem que o antecederam. Compreendendo a objetivação presente nos conceitos a serem ensinados, fica claro que não basta identificar qual é a unidade, dezena ou centena, ou fazer somas e subtrações, colocando cada numeral na ordem adequada. Observem como na história virtual destacou-se o problema desencadeador. Pastor Linus contava suas ovelhas guardando uma pedra para cada animal. Como contar a mesma quantidade com menos pedras? Vocês apresentaram várias estratégias. Então, para solucionar esse problema, o autor utilizou 23 na base 3, representando primeiro, por meio de desenho, a correspondência 1 a 1, fez também as operações de adição, multiplicação e potenciação, linguagem simbólica, lógico-formal, onde ele foi agrupando até encontrar o valor de 23 na base 3, que é igual a 212. Então, nós procuramos descobrir a quantidade 23 na base 3 utilizando outro método, que é o da divisão. Como nós estamos procurando a base 3, temos que dividir o 23 por 3, que vai dar 7, vezes 3, 21, sobra 2. O 7 ainda é divisível por 3, então temos que fazer mais uma divisão. 7 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, sobra 1. Para fazer, então, descobrimos a mesma quantidade que foi representada pelo método apresentado pelo autor. Para fazer o inverso e comprovar que esse resultado está correto, nós podemos fazer colocando as potências aqui. Então, o 2 da esquerda, ele está representando exatamente duas dezenas. O 1 representa uma dezena e o 2 representa 0 dezenas. É o sistema de numeração decimal. Então, você faz a multiplicação 2 vezes 3, que é a base que nós utilizamos, elevado a 2, que é a potência, mais 1 vezes 3 elevado a 1, mais 2 vezes 3 elevado a 0. Então, nós sabemos que isso aqui vai ser igual a 2 vezes 9, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 1, que a potência é 0, fica 1. Então, aqui vai dar o resultado de 18, mais 3, mais 2, que vai ser igual a 23. Então, aqui procurando outro valor em outra base. 379 na base 5. Fazemos essa divisão aqui, eu vou fazer o algoritmo curto, mas vocês precisam fazer longo para que o aluno compreenda. Aqui é para ganhar tempo. 379 dividido por 5 dá 75, sobra 4. 75 ainda é divisível por 5. Fazemos mais uma divisão, que vai dar 15, sobra 0. 15 ainda é divisível por 5, dá 3 e sobra 0. Então, encontramos que o valor é 3004. A gente pega sempre o último quociente e os restos. Para fazer o inverso, você coloca as potências. Então, 3 elevado a 3, 0 elevado a 2, 0 elevado a 1, 4 elevado a 0. Aqui eu esqueci de colocar
a base, mas a gente já sabe que é a 5, então 3 vezes 5 elevado a 3, mais 0 vezes 5 elevado a 2, mais 0 vezes 5 elevado a 1, mais 4 vezes 5 elevado a 0, que vai dar 3 vezes 125, mais 0 vezes 25, mais 0 vezes 1, 5, desculpa, mais 4 vezes 1, que é a potência zero. Então, vai ficar aqui 375 mais 0, mais 0, mais 4, que vamos encontrar 379. Ao propósito, estudante que resolva o problema, como esse representado na história de Linus, nós os colocamos diante de uma situação que provavelmente tenha sido vivenciada pelo homem na criação desse conhecimento. Então, ao reproduzir essa situação e o movimento de recriação do conceito em suas subjetividades, realizamos o processo de internalização, isto é, o valor posicional e a criação da base, como conhecimentos matemáticos. Já estão objetivados no sistema de numeração decimal. Entretanto, o processo de sua apropriação pelos estudantes demanda uma atividade de reprodução desse mesmo processo de objetivação em suas consciências e não apenas sua utilização. Isto significa apropriar-se de um conceito. Então, toda essa situação desencadeadora de aprendizagem envolvendo o sistema de numeração decimal, com base na BNCC nós trabalhamos, é a unidade temática números, que contempla o sistema de numeração decimal, envolveu 2 objetos do conhecimento, que foi o sistema de numeração decimal, características, leituras, escrita, operações, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação com números naturais, e a habilidade 11, que é do 6º ano do ensino fundamental, que consiste em resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais e a potenciação por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas com e sem uso de calculadoras. Podemos afirmar também que foram envolvidos os seguintes conceitos e nexos conceituais: contagem por agrupamento, cálculos, operações, composição e decomposição de agrupamentos, conceitos de unidade, ideia de base. Então, a atividade realizada envolveu a história virtual do conceito, mas como nós estudamos, nós temos também os jogos como recursos metodológicos para ativação de uma situação desencadeadora de aprendizagem. E neste sentido, o que devemos considerar é a possibilidade do jogo colocar a criança diante de uma situação problema semelhante à vivenciada pelo homem ao lidar com os conceitos matemáticos. Os jogos também com essa finalidade de fazer com que o aluno se depare em uma situação em que ele crie as possibilidades de resolver o problema, de ganhar, de participar e, sobretudo, de compreender os conceitos, proporcionando assim a aprendizagem. Alguns educadores acreditam que, pelo fato de o aluno já se sentir estimulado somente pela proposta de uma atividade com os jogos e estar durante todo o jogo envolvido na ação, participando, jogando, isso garante a aprendizagem. E não é assim. Não necessariamente. O professor precisa estar fazendo algumas intervenções, criando algumas situações, problemas a partir daquele jogo. O interesse pelo material do jogo, pelas regras ou pelo desafio proposto envolve o aluno, isto é, pelo prazer que esta atividade lúdica proporciona, estimulando a ação. Entretanto, é necessário o processo de intervenção pedagógica, a fim de que o jogo possa ser útil à aprendizagem. Além disso, é necessário que a atividade do jogo proposta represente um verdadeiro desafio ao sujeito
ou seja, que ele seja capaz de gerar conflitos cognitivos ao sujeito, despertando para a ação, para o envolvimento com a atividade, motivando-o ainda mais. Então, a objetivação de uma situação desencadeadora de aprendizagem, utilizando como recurso metodológico as situações emergentes do cotidiano, possibilitam a prática educativa a oportunidade de colocar a criança diante da necessidade de vivenciar a solução de problemas significativos para ela. As atividades envolvendo as situações emergentes do cotidiano, o professor realmente deve se utilizar de um contexto em que o aluno necessite aplicar matemática em seu dia a dia, ou seja, emergente do seu cotidiano, mas também de forma que, na hora da resolução, o aluno se utilize do retorno de como faria se não tivesse as formas que já temos hoje. Como é que ele faria a resolução desse problema? É nesse processo de encontrar essa saída, sem se utilizar as formas e recursos existentes atualmente, que vai acontecer a aprendizagem. Eis aqui uma situação emergente do cotidiano, a qual utilizamos para que vocês pudessem realizar a atividade proposta esta semana. Então, no nosso chat também faremos a resolução de outra situação desencadeadora de aprendizagem. Aqui são as nossas referências. E obrigado.